Olá, professor. Meu nome é Guilherme Valente Rodrigues. Eu vim aqui apresentar meu trabalho de controle clássico sobre servomotores com e sem realimentação. Aqui eu fiz as simulações no MATLAB, retirando parâmetros reais de um artigo que estará na descrição do vídeo, que basicamente eu fiz a criação do objeto, criei a função que é dada nos slides da aula. Essa daqui é sem realimentação. E nesse exemplo aqui eu adicionei uma função degrau. E agora vamos ver o gráfico dela. Aqui nós podemos ver que no começo ela tem uma grande estabilidade, mas ela acaba convergindo. Isso, nos próximos exemplos, nós notaremos que haverá bastante mudança, principalmente no exemplo com realimentação. Aqui eu ainda adicionei mais alguns valores de parâmetros por informação, que seria o tempo de acomodação para 5%, tempo de acomodação para 2%, aqui a máximo sobre sinal, tempo de subida, o beta, o sigma, o tempo de pico, a frequência natural do amortecida, a constante de amortecimento e a frequência natural. E aqui nós temos a função de transferência. Agora vamos para o mesmo exemplo com os mesmos valores de K, J e B, só que com uma função rampa adicionada aqui. Aqui podemos ver nesse gráfico com a função rampa adicionada que ele é muito mais estável, e como eu não botei parâmetros para ele seguir, ele vai de 0 a 1800, que é onde ele encontra uma estabilidade. Aqui basicamente, como já mostrado antigamente, a função rampa adicionada e novamente os mesmos parâmetros. Deixa eu ver um corte aqui. E aqui novamente podemos ver os parâmetros adicionados, que basicamente não há diferença pelo fato de não haver nenhuma mudança nos valores de K, J e B. Agora vamos para ver o gráfico de parábola, que foi adicionado aqui na função de transferência. Aqui podemos ver que ele segue estável, mas demora mais para atingir a estabilidade, como o outro estava em 1800, aqui é 4 vezes 10 na 4. Agora vamos para os exemplos com realimentação. Aqui temos os parâmetros e agora foi adicionado um novo parâmetro, que é a constante de realimentação de velocidade, que seria o KH. Seguimos tudo do mesmo jeito, a criação do objeto. Função de transferência que ela muda, também foi dada nos slides. E nesse aqui eu utilizei um parâmetro T para limitar os. Aqui podemos ver que ela é muito mais estável e tende a 1, como um degrau unitário, diferente da sem realimentação. Aqui novamente eu adicionei os parâmetros, que também não haverá
diferença pelo fato dos valores utilizados serem os mesmos do que os anteriores. E aqui a função de transferência. Aqui vamos para o exemplo com realimentação e uma função rampa adicionada. Aqui. Podemos ver que ela também é bem estável, parte de 0 e chega até 0,35. Aqui ela encontra estabilidade. E agora vamos para o exemplo com realimentação e adicionando uma função parábola. Foi adicionada aqui. Ela também parte de 0 como a função com realimentação e adicionando uma função rampa, mas ela em 0,1 ela já atinge uma estabilidade, sendo assim muito mais rápida. Basicamente é isso. Aqui novamente eu adicionei os mesmos valores, que basicamente poderia ter sido adicionado somente no primeiro exemplo, como eu não fiz nenhuma alteração nos parâmetros. E aqui a função de transferência. Bom, é isso. Desde já agradeço. Muito obrigado.